Bonjour, meus randolinhas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou compartilhar com vocês como que foi toda a minha trajetória, até o processo para chegar aqui como au pair aqui na França. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Vai ser o primeiro de quando eu comecei a procurar família até o dia do match. O segundo vídeo vai ser de quando eu dei o match até quando saiu o meu visto. E o terceiro vídeo vai ser sobre o meu visto até a chegada, tá? Então, eu acho que esse vídeo aqui ele vai ser interessante para as pessoas que querem fazer o programa de au pair, a saber de perto como que foi o processo de alguém, como que funcionou. É para compartilhar como que foi a minha experiência e como vem sendo a minha experiência, porque eu já vim nesse trancos e barrancos aí de trocar de família ou não. Então, no caso, eu ainda não troquei de família, também não pretendo trocar de família. Então, se você quer ser au pair, você quer saber como que funciona, como que é o processo, as coisas que podem acontecer quando você faz o processo de au pair na França, acompanhar a mesma trajetória de uma pessoa de perto, te convido a seguir o meu canal, que aqui eu quero compartilhar tudo com vocês o que vem acontecendo, as tretas que eu tô tendo com a minha família e como que eu estou fazendo para resolver as coisas. E a vida de imigrante, né? Porque tem muita gente que acha que, nossa, saiu do Brasil, os problemas da pessoa vai se resolver, ela não vai ter mais problema nenhum, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. E a gente sabe que não é bem assim. Então, se você é uma pessoa que você gosta de acompanhar a vida de quem mora fora, ou se você quer vir pra França, não como au pair, mas para poder morar aqui, enfim, você gosta do país, gosta da cultura, e quer saber como que funciona, como que é o preço das coisas aqui, repente a cidade e tudo mais. Então também, né, eu te convido a seguir meu canal e ficar aí esperto quando eu postar vídeo para poder compartilhar. Vocês podem ficar à vontade de perguntar qualquer coisa nos comentários. Eu vim pra cá com o pé bem no chão, bem consciente, porque eu acompanho o conteúdo de quem mora fora já há um bom tempo, muitos anos. Então eu sei que não é tudo lindo e maravilhoso, mas eu vejo muita menina que vem e se decepciona. A pessoa vem com uma expectativa e quando chega aqui vê que as coisas não são bem da forma como que a pessoa imaginou ou como venderam pra ela, e aí dá 15 dias a menina já quer voltar pro Brasil porque não atendeu as expectativas dela, né? Bom, gente, é isso. É um vídeo longo, até porque eu vou contar o processo pra vocês e é por isso que eu vou repartir ele em 3 vezes. Não vou colocar muita informação na tela, print, essas coisas, então se vocês quiserem só escutar, fiquem à vontade. Eu sou uma pessoa muito detalhista, então se você não gosta de live, de vídeos assim, compridos, longos, coloca no 2x e tá com pau, porque ele vai ter muita informação. E eu acho que é importante vocês se atentarem, porque as coisas elas vão se desenrolando de uma forma assim bem louca, né? Foram várias tretas, vários problemas, então vocês têm que se atentarem aos mínimos detalhes para vocês entenderem o porquê que eu pensei daquela forma, o porquê que eu agi daquela forma. Em relação ao áudio, eu comprei um microfone, ele ainda não chegou, comprei um novo, então eu tô sem microfone, então meu celular tá carregando, então pode ser que fique o áudio diferente de uma hora para outra, porque quando ele para de carregar eu vou tirar ele do carregador e vou colocar o microfone de fio e aí o áudio vai ficar um pouco melhor. Então já me desculpem por isso. Fiz um roteiro para esse vídeo porque é muita coisa para falar, como eu disse, eu sou bem detalhista, então eu fiz o roteiro para deixar bem detalhadinho para vocês como que foi o processo, até para eu não perder informação, para não entrar em desencontro depois nos outros vídeos, então eu preferi fazer dessa forma, tá? Então vou ir lendo aqui para vocês, para eu não me perder. Eu vou começar fazendo uma breve explicação do que é o au pair. O au pair ele é um intercâmbio. O foco desse intercâmbio é a troca cultural entre 2 países. Ele existe em vários países, o pessoal conhece muito nos Estados Unidos, mas ele também existe na Europa. Eu não sei dizer se tem na Ásia, em outros continentes, mas eu sei que tem bastante países na Europa que tem o programa de au pair. E o que é o programa de au pair? É você ir para um outro país, morar com uma família nativa e fazer essa troca cultural. Então aqui no meu caso, eu vim ser au pair aqui na França, então eu moro com uma família francesa. E o que uma au pair faz? Ela é babá, gente. É lógico que ela não segue as mesmas regras que a babá CLT, que aqui tem, né, o trabalho que chamam de nono ou nani, que é você ser babá mesmo, mas pra au pair é diferente, que nem o que acontece com a au pair? A família ela tem que te dar um quarto, né, dentro da casa para você ter sua privacidade. Isso é lei, é obrigatório. A família também tem que te alimentar, então isso é obrigatório.
e eles te pagam um salário. Não é menos do que a metade de um salário mínimo aqui na França. A gente chama esse salário de pocket money. É como se fosse uma mesada. E ele varia de país para país. Eu sei que aqui na França o mínimo é 320 euros, mas isso pode ser maior, vai depender da família, do que você acordar com a família. Os pré-requisitos são: você não pode ser casado, você não pode ter filho. Nos Estados Unidos, para você ser au pair nos Estados Unidos, você precisa de uma agência. Essas agências como se fosse uma escola de inglês, que você vai lá e você se inscreve para ser au pair. Na Europa não. Na Europa você não precisa de agência, você consegue fazer o processo todo sozinho. E como que funciona? Tem sites para você procurar as famílias, e aí a família vai lá, se cadastra aqui o perfil dela, você também vai, se cadastra aqui o seu perfil. Tem perguntas que o próprio site faz para você, né, para deixar explícito sobre a sua personalidade, a sua experiência com criança e tudo mais. E a família também tem perguntas que a família responde, que se eles querem uma pessoa de qual nacionalidade, qual a idade que eles querem dessa pessoa, qual a língua que essa pessoa fala, que nem eu sou brasileira, mas eu também tenho inglês, então a família pode escolher uma pessoa que também fale inglês, que às vezes a criança estuda inglês, justamente para ajudar a criança nas atividades da escola, se for um curso de repente, enfim. Acontece, na Europa, alguns países não precisa de agência. Eu sei que na Holanda, pelo que eu vi, precisa de agência, mas enfim, aqui na França não precisa. Só que é um processo muito burocrático, você vai mudar para um outro país, existe leis, existe regras, existe questão de impostos. Então eu contratei uma mentoria para poder me ajudar nesse processo, porque tem muita informação que você não encontra facilmente. Não é como se tivesse um site da prefeitura onde você entrasse lá e tivesse todas as informações, que nem tem um processo que você tem que fazer quando você chega aqui, que é a validação do seu visto. Você tem que entrar no site, você tem que dar baixa, como se você desse baixa no seu visto, informando a data que você chegou e tudo mais. É um processo pago, e isso tudo é para você ficar regular no país. Mesmo que você venha com visto, você tem que se manter regular. Então, para fazer tudo certinho, para não ter nenhum tipo de problema, para ter auxílio, eu preferi contratar uma mentoria. E o meu foco principal com essa mentoria também foi a questão da comunidade. Eu vou fazer um vídeo depois explicando para vocês tudo sobre mentoria, se eu recomendo, se eu não recomendo, os pontos positivos. E vou falar um pouco da minha mentoria para vocês, mas não é o foco do vídeo agora, né? Enfim, eu sei que eu fiz isso, gente. Eu contratei uma mentoria. Então, o programa é esse. Basicamente, você vai para um outro país para você ser babá. Esses são os pré-requisitos. Você só pode cuidar de crianças acima de 3 anos de idade. Não tem um limite de crianças que você pode cuidar. Você trabalha 25 horas semanais, é o limite, e 5 horas por dia. Passando desse horário, já entra como hora extra, e aí você tem que combinar com a família como que você vai fazer. Se eles vão te pagar a mais, se eles vão fazer banco de horas, se eles vão te dar folga a mais, vocês combinam, porque aqui muitas questões são diferentes do Brasil em relação às crianças, que as crianças elas tiram férias 4 vezes por ano, então isso influencia no seu trabalho, né? E eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês, pra deixar claro que muitas das famílias, eles não contratam uma au pair, eles não pegam a au pair com o propósito do programa, que é você ser um imigrante que vem pra cá conhecer a cultura e só. Eles pegam a au pair como uma mão de obra barata. Porque se eles forem contratar uma babá aqui, além de pagar todos os impostos, que ela também tem que ser registrada, ela tem que receber um salário mínimo, que é uns 1.500 euros, arredondando, não sei exatamente. Já uma au pair, não. A au pair, eles pagam os documentos da au pair, mas que nem se eles pagarem o salário mínimo é 320 euros, mas o documento não sai nem 600 euros por mês. Então, tipo, olha a diferença. Sai bem mais em conta. Tá certo que uma au pair ela trabalha menos, mas aí a família se desenrola, né? Tem alguns termos que eu vou falar aqui para as pessoas que não sabem o que é esses termos que fazem parte do programa. Então eu vou deixar o texto aqui na tela em algum lugar explicando o que é. Um desses termos que eu também quero deixar claro para vocês agora de início é o famoso babysitting. O que é o babysitting? O babysitting é quando você, vamos supor, que nem no Brasil, às vezes você precisa sair de noite, você não contrata uma pessoa, você não fala com uma prima sua, uma tia, uma irmã para ficar com seus filhos. Isso faz parte da nossa cultura. Fala com a mãe, com o pai, com alguém da família para ver se alguém da família consegue cuidar da criança porque você tem algum tipo de compromisso ou você quer sair, enfim, que seja. Aqui existe isso também, normal, acho que em todo lugar do mundo existe. Só que quando é com a família, existe um nome para isso, que é o nome babysitting. O babysitting, geralmente a família, vamos supor, você tem que trabalhar 5 horas por dia. Se você trabalhar, a família for querer, sei lá, às vezes os pais querem sair de noite para fazer um jantar e eles querem que você fique com a criança e já passou do seu horário de trabalho, eles vão pedir para você fazer um babysitting. E as meninas cobram, obviamente, por esse babysitting, porque você está ultrapassando a sua carga horária.
isso é só pra deixar registrado que também é uma das questões ali, uma das funções que fazem parte do programa, que eu tive problema com isso com a minha família. E vocês vão entender futuramente quando chegar no momento por quê. Outra questão que eu acho interessante deixar clara aqui para as meninas que querem ser au pair, quem está conhecendo o programa para entender como que tudo funciona, vocês devem estar pensando, nossa, 320 euros é muito pouco? Eu acho que não, em partes. Porque, gente, uma coisa que vocês têm que deixar claro na cabeça de vocês é que o programa de au pair, o objetivo dele não é fazer você ficar rica, milionária. Você não vai vir pra cá pra poder ficar juntando dinheiro pra voltar pro Brasil. Ele não serve com o objetivo de você vir pra cá pra você ficar viajando, turistando toda a Europa, fazer mochilão na Europa. Ele não serve pra você vir pra cá pra você comprar iPhone, não é nada disso. O programa de au pair é pra você vir, morar com a família e ter uma experiência com a cultura e depois você voltar com o seu país. Então o dinheiro, esses 320 euros, basicamente, se você quiser sair no final de semana, se você quiser ir num restaurante, conhecer um pouco da culinária, não é pra você sair daqui e ir pra Itália. Então eu estou aqui, vai fazer 3 meses. Hoje é dia 9, é domingo. Dia 9 de março de 2025. E eu vim em dezembro de 2024. Então, depois de todo esse tempo, eu cheguei nessa concepção, né? Eu cheguei nesse pensamento que o programa ele não serve pra nenhum desses tópicos. Eu sei que tem muitas meninas que elas vêm como au pair com o objetivo de ter uma porta de entrada para você barata, né, para morar em outro país, porque depois você pode mudar o seu visto e permanecer de forma legal em outro país. Então usa o au pair só como escada, que é o que eu fiz. Depois eu faço um outro vídeo explicando pra vocês o porquê que eu escolhi o au pair e dando mais detalhes, ou do motivo também do porque eu saí do Brasil. Então tem meninas que escolhem o programa de au pair por vários sentidos, ou porque elas só querem ter experiência, então elas são novas e elas ficam pulando de país em país, indo de um país pro outro, porque o visto de au pair aqui na França ele tem validade de 1 ano, e aí você pode renovar ele pra mais 1 ano. E ele tem um limite de até 30 anos. Então as meninas, até elas, vamos supor, se tiver faltando 2 meses para você fazer 31, você ainda consegue aplicar. Só que aí você só vai ter 1 ano de visto, porque quando você for renovar, você já vai ter 31, então você não vai poder renovar o seu visto. São essas regras aí. Então, na minha concepção, o objetivo do au pair não é esse. Não é você sair do seu país definitivamente, ele não serve para isso. E é justamente para você vir ter a experiência. Você tem esse salarinho ali, né? Que é pra você poder conhecer, sair. E a sua carga horária também é menos de trabalho, né? 5 horas por dia. O que faz com que você consiga sair, conhecer a cidade onde que você mora, né? Conhecer um pouco da França, de repente ir pra Paris, ou dependendo de onde você mora, né? Ir pra uma outra cidade ali da França pra você turistar. Eu não moro em Paris, no caso eu moro em Nantes. Enfim, você não tem gasto com comida, não gasto com estadia. Então também justifica esse valor baixo que eles colocam um programa de au pair. Só que aí cai nessa questão que eu falei pra vocês, que pessoas que contratam as meninas pra ser au pair não contratam com o foco, né, o objetivo do intercâmbio em si, que é você vir pra um outro país e conhecer a cultura e também trazer um pouco da sua cultura pra casa deles. Não é isso. Eles pegam essa pessoa, a maioria, tá? Não tô falando que são todos, mas a maioria pega essa pessoa com esse objetivo de ser uma mão de obra barata. Outra coisa que eu acho importante ressaltar também é que nos Estados Unidos, quando você faz o programa de au pair pelos Estados Unidos, quem fica responsável pelo processo é a agência que você contrata, que sai caríssimo. Eu sei que sai por mais de 40 mil reais, fora outros gastos, isso é só a agência. Então a agência ela tem a responsabilidade de montar o seu perfil, de encontrar uma família que é responsável por você. Tanto que você não tem esse livre-arbítrio de você escolher a família que você queira, até onde eu saiba, né? Quem escolhe a família que compartilha ali, que bate um pouco com o seu perfil é a agência. Então, se acontece alguma coisa com você também, quem é responsável por você é a agência. Já na Europa, como não exige essa questão da agência, quem fica responsável por tudo é você. Então, se acontecer alguma coisa no processo, é você que é responsável. Então, acho que tem essa diferença aí também que eu acho importante ressaltar para vocês entenderem como que funciona. Então é isso, gente. Eu já dei uma breve introdução para vocês o que é o programa de au pair. Muitas coisas eu vou explicando ao decorrer do vídeo, mas vocês entenderam como que funciona, né? Você vai para um outro país, você é babá, você vai fazer uma entrevista de emprego, conhecer a família e tudo mais. Você recebe um salário ali, tem um tempo limite para você ficar na casa, a quantidade de horas que você tem que trabalhar e é isso. Bom, então agora a gente vai começar. Vou começar a explicar pra vocês tudo sobre o meu processo. E antes de mais nada, né, pra quem não me conhece, eu sou a Heloísa, mas todo mundo me chama de Frisa na internet, porque eu fazia live na Twitch. E aí eu troquei esse canal agora, porque eu não tô fazendo mais live de jogos, eu troquei esse canal agora pra minha lifestyle, então eu vou colocar tudo em relação ao meu processo e meu programa
e a minha vida aqui na França. Atualmente eu sou au pair, eu tenho 29 anos. E por que eu escolhi o programa de au pair? Bom, foram vários fatores que me fizeram escolher o programa de au pair, mas o que é importante para vocês saberem, né, porque isso vai determinar bastante as minhas decisões, das coisas que aconteceram daqui pra frente, é que eu decidi fazer o au pair porque eu já queria sair do Brasil. Eu já tinha uma vontade de sair do Brasil. Eu já conhecia o programa de au pair desde bem antes disso, 2015, que uma amiga minha estava se programando, estava se organizando para fazer o au pair nos Estados Unidos. Então eu já sabia que o programa existia, já conhecia, só que eu não sabia que tinha para a Europa. Eu fui descobrir que tinha para a Europa em 2021, 2022, porque eu acompanhava uma menina que fazia o au pair nos Estados Unidos, e aí quando eu terminei de ver um vídeo dela no YouTube, me recomendaram um vídeo de uma outra menina que fazia na Europa, e ela falou no vídeo dela que na Europa não precisava de agência. Depois eu falo pra vocês no vídeo quanto que foi, quanto que saiu todo o meu processo, mas eu sei que foi menos de 10 mil, tá? E quando ela falou isso, eu falei assim, cara, então agora é possível, porque, mano, fazer o au pair por 60, 70 mil era uma coisa, tipo, completamente incabível pra mim, era surreal esse valor. E quando ela falou 10 mil, eu fiquei, dá pra pensar, né? Então, juntei o útil ao agradável. Eu já gosto de criança, já tinha experiência com criança, morava com a minha cunhada, com os meus sobrinhos. Então, eu peguei a minha vontade de sair do Brasil, uma experiência com criança, o preço que ficou bem acessível, as questões que se tornam um impasse para quando uma pessoa quer sair do Brasil. No caso, é a língua, né? E a questão da adaptação da cultura, como que vai ser quando você chega lá, você vai se virar sozinho, né? Para alugar um canto e tudo mais. Depende, existem vários vistos aqui que você pode usar hoje em dia para você sair do país. E eu vi que de todos, o que mais ajudava era a questão do au pair, porque, cara, eu já vou chegar com uma alimentação, eu vou chegar com um lugar para poder ficar, e isso vai me dar tempo para poder conhecer a cidade, para poder me virar e, de repente, conhecer como que eu faço para alugar um canto para mim depois. Fora isso, eu não tinha intenção de vir pra França, eu pensei na Holanda, só que a Holanda tinha um limite de até 26 anos, eu já tinha ultrapassado essa idade quando eu decidi começar, eu tava com 27, 28, então não daria, e eu já tinha o intermediário do inglês, por isso que eu também queria a Holanda, depois do inglês eu queria aprender francês ou italiano, então eu fiquei bem relutante e acabou que eu decidi França. Daria pra eu ir pra outro país, como eu acho que Suíça também, só que como a minha intenção era usar o au pair como uma escada para eu poder morar fora do país, até onde eu saiba, eu não sei porque, eu posso pesquisar e depois colocar aqui na tela, mas as únicas opções que dá para você morar depois do programa de au pair é a Alemanha e a França, e eu não tinha vontade nenhuma de aprender alemão. Então, juntando todos os palitos, fazendo uma balança ali, eu vi que, cara, eu ia ter casa, eu ia ter comida, eu ia ter tempo para poder aprender um idioma, eu ia conseguir usar o programa de au pair para conhecer a cultura e tudo mais. Já queria aprender francês, tá certo que eu queria inglês, mas já queria aprender francês, e seria ótimo, seria perfeito, sim, ia sair bem mais barato, então falei, pronto, é isso, vou escolher o processo de au pair na França. Não foi lindo, maravilhoso desse jeito, eu cogitei ir para Portugal antes disso, porque eu não queria vir aprender francês logo de cara, nunca tinha aprendido, não sabia nem como escrevia o i. Mas enfim, às vezes é só uma questão da gente sair da nossa zona de conforto, e foi o que acabou acontecendo. E antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que tudo que eu estou falando para vocês foi o que aconteceu comigo, foi a minha experiência, as minhas atitudes, as coisas que eu fiz, foi com o pensamento que eu tenho, pensando sempre qual é a melhor forma que eu posso fazer para poder lidar com aquela situação, com os conselhos que eu tive, até como que as pessoas puderam me aconselhar, né, na medida do possível. Não tô aqui para poder ditar regra para ninguém, essa é a minha visão, é a visão que eu tenho da situação. Então tudo que eu vou falar pra vocês aqui vai ser com uma forma mais formal, tentando não prejudicar a integridade e invadir a privacidade da família. E até de repente se eles acabarem assistindo esse vídeo, pra eles, né, verem como que foi que eu me senti ali na situação. Então não quero colocar medo em ninguém, não quero fazer ninguém desistir do sonho de morar fora, do sonho de ser au pair, porque tem menina que usa o au pair só como uma forma de turistar outros países, tem outras que querem realmente viver o processo do au pair para ter experiências com crianças e colocar isso no currículo para voltar para o Brasil. Existem vários motivos para uma pessoa querer ser au pair, querer sair do país. Não sou eu que vou falar o que é certo e o que é errado, o que você tem que fazer ou não da sua vida. Eu tô aqui para poder compartilhar a minha experiência e mostrar para vocês como que eu lidei com a situação. Tem muitas meninas que vêm e fazem acompanhamento psicológico, terapia. Não é o meu caso, meu terapeuta é meu amigo.
Então, assim, eu compartilho com o pessoal no Instagram, na internet, as coisas que acontecem. Quando eu fico puta, eu vou e falo. Então é isso, gente. Não quero fazer ninguém desistir dos sonhos de vocês. Acompanho os vídeos todos pra vocês verem. Tanto que eu não troquei de família mesmo. Muitas meninas falando, cara, eles estão explorando vocês, que eles estão fazendo errado, troca de família, sai dessa casa. Entendeu? E eu ainda continuo na casa. O decorrer da história eu vou explicar pra vocês certinho. Então, só você sabe o que você vai passar. Só você sabe o que você está passando. E só quem decide as coisas sobre a sua vida é você mesmo. Até porque você tá aqui sozinha. Você tá sem amigos, você tá sem família. Aquela questão de você sempre pensar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? E fazer uma balança. Vocês vão ver, né, como que tudo vai se desenrolar. E por que eu estou falando isso também? Porque eu já acompanho outras meninas que fazem conteúdo de au pair. E eu vejo o comentário que as pessoas vêm colocar nos vídeos. E tem muita gente que vem querer editar regra, falar, mas você fez isso, mas você pensou dessa forma, mas você é muito mole. E, gente, foda-se. A vida é minha, eu faço o que eu quero, entendeu? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só pra vocês conhecerem, né? Matarem a curiosidade de vocês de repente, mas quem sabe o que é bom pra mim sou eu, entendeu? Então, assim, se você vier aqui comentar coisas sem noção, já fica ciente que eu não vou ficar, ai, meu amor, que isso, que aquilo. Não, eu não sou obrigada a nada. Entendeu? Sentar aqui, gravar um vídeo, explicar pra vocês, gente, não é a mesma coisa que você passar pela situação. Então, pelo amor de Deus, vamos colocar um pouco a mão na consciência, né? Antes de falar merda. Mas enfim, vamos lá. O meu processo, ele começou realmente em abril. Como eu falei pra vocês, eu já sabia que pra você fazer o processo todo você não precisava de agência. Só que conforme eu comecei a pesquisar, você sabe como que é, né? O algoritmo, ele vê que você tá pesquisando aquilo e ele começa a te entregar as coisas. Então, quando foi mais ou menos em dezembro de 2023, eu comecei a receber bastante anúncio de meninas no meu Instagram que faziam mentoria pro processo de au pair na Europa. Porque as agências, elas não fazem. Geralmente são meninas que são influenciadoras que divulgam as agências, mas eu nunca vi nenhuma agência aparecer mensagem de nenhuma agência pra mim. Porém, pra Europa, tem meninas que já foram au pair, elas conhecem todo o processo, então elas fazem mentoria para você comprar o curso delas, a mentoria delas, para você não fazer o processo todo sozinha e de repente fazer alguma coisa de errado. Então, quando foi em dezembro, começou a aparecer para mim essas meninas no Instagram, anúncios, né, dessas meninas. E quando foi em janeiro, eu conheci a minha mentora, que é a Sinara, um beijo para ela. Perguntei pra ela se eu poderia divulgar o perfil dela, tudo certinho. Eu vou deixar tudo nos comentários pra vocês, porque eu recomendo ela de olhos fechados. Mas assim, eu já tinha visto outras pessoas, outras mentoras. De todas, a que mais oferecia o produto, vamos se falar assim, né? Era bom, atendia o que eu precisava e que o santo bateu, o jeito brasileiro de falar, né? O santo bateu, foi com a Sinara. Então, de todas que eu conversei, o que eu tive mais afinidade foi ela e foi com ela que eu fechei. Eu fechei a mentoria com ela no dia 7 de abril de 2024. No dia 10 de julho foi quando eu criei o meu perfil. O meu perfil eu criei tanto no Facebook quanto no Au Pair World. Eu não vou falar pra vocês sobre mentoria e sobre plataformas, qual que é boa, qual que é ruim, porque eu sei que tem pessoas de outras mentorias que não recomendam o Facebook. Eu vou deixar isso pra outro vídeo e eu explico como que foi minha experiência entre as plataformas pra vocês. Mas enfim, no dia 10 de julho foi quando eu criei o meu perfil nessas duas plataformas. Então, o Facebook é o quê? São grupos de Facebook onde você vai entrar, né, e você vai ver lá mensagem de família procurando au pair procurando família e tudo mais. E o site, que se chama Au Pair World, ele é um site próprio para au pair. Então vai ter anúncio de família, vai ter anúncio de meninas de vários lugares do mundo procurando tanto au pair quanto família. Então, assim, no Au Pair World, ele é mais difícil você conseguir entrar em contato com famílias, porque são muitas meninas mandando mensagem para as famílias. Então elas dificilmente procuram, porque elas já recebem muita mensagem. Então eu criei meu perfil lá e nunca recebi mensagem nenhuma. Eu fui receber mensagem lá quando eu já estava na França, pra vocês terem ideia. Então, eu comecei a postar nos grupos do Facebook das cidades que eu queria morar o meu anúncio, e era uma coisa bem sucinta ali, porque é como se fosse realmente uma entrevista de emprego e o anúncio é como se fosse o seu currículo. Então você vai falar brevemente ali no anúncio, né? A família vai te chamar e vocês vão fazer entrevista. Aí eu sei que eu postei o meu perfil lá, falando brevemente ali por cima, porque eu sabia que depois eles iriam me chamar e nós iríamos fazer algumas videochamadas, né? As calls, para poder conversar e trocar informação e tal. Então o que acontece? Quando eu fiz a postagem na primeira semana, 3 famílias me chamaram. 3 famílias me chamaram. Uma coisa já fica de dica aí pra vocês: se vocês forem procurar família no Facebook, sempre olhe a caixa de spam de vocês, solicitação de mensagem, porque tem família que só curte e te manda mensagem, tem família que manda mensagem falando pra você chamar ela, e tem família não vai curtir, não vai comentar, mas ela vai te mandar mensagem direta.
Então olha tudo. Olha a solicitação de amizade, olha a solicitação de mensagem, olha a caixa de spam, olha quem curtiu e olha quem comentou. Sempre fique esperta aí nessas coisas do Facebook. Nisso eu sei que essas 3 famílias me mandaram mensagem, 2 delas eu não consegui nem conversar porque eles queriam uma menina que tivesse carta. Não é obrigatório, mas tem família que precisa porque às vezes as crianças fazem alguma atividade ou você precisa buscar e levar a criança na escola. Então tem famílias que pedem. Então 2 eu já descartei logo de cara porque eles queriam carta e eu não tinha carta nessa época. E aí a outra família, a outra host family, gente, é o termo que a gente dá pra família, tá? Então a outra host family eu vou chamar de família Fernandes daqui pra frente pra preservar a privacidade deles. E é a minha família. A família Fernandes entrou em contato comigo, me mandou mensagem, falou que eles gostaram bastante do meu anúncio e que eles queriam conversar comigo. No caso a mãe, né? A minha host mom. Host mom é a mãe, host daddy é o pai. Kids é as crianças. Então a host mom da família Fernandes mandou mensagem, falou que gostou bastante do perfil, queria conversar comigo e aí eu dei uma olhada. Como eu disse pra vocês, não tem um limite de crianças. Não existe um limite de quantidade de crianças. Mas você pode colocar os seus critérios, o que é essencial, inclusive você colocar uns critérios de quantas crianças você consegue cuidar. Senão, gente, tem família aqui na França que tem 6 filhos. Você vai cuidar de 6? Você vai ficar doida? Entendeu? Então, essa família tinha 4 crianças. E o meu limite era 3, dependendo da idade. Eu queria 2, mas se tivesse um bebê não dá trabalho. Então, eu tinha colocado essa questão do limite devido à quantidade de crianças. Essa família tinha 4 crianças. A família Fernandes são 4 crianças. Eu cuido de 4 crianças atualmente. Então, eu descartei. Quando a mãe entrou em contato comigo, a minha host mama entrou em contato comigo, eu falei pra ela, olha, dei uma desculpa, no caso, eu não falei que era por causa das crianças. Eu falei pra ela que eu não ia conseguir falar com ela porque ela tava pedindo uma pessoa pra novembro e eu tava falando que estava disponível a partir de dezembro, mas não exatamente. Por que eu coloquei dezembro? Porque até eu fechar com a família fazer o contrato chegar no Brasil, eu agendar com o consulado, eu vou mostrar prazo pra vocês aqui certinho, detalhado, quanto que demorou, tudo, né, pra poder chegar. Então eu sei que ia dar mais ou menos o tempo certinho de ser quando eu queria embarcar. Que eu queria embarcar final de janeiro para fevereiro. Por quê? Eu queria passar o Natal, o Ano Novo com a minha família para me despedir bem deles. Porque, como eu falei, a intenção era ficar aqui para morar. Então eu sei que eu não ia... Em 2 anos eu não ia ter condições de poder vir para cá, né? Porque eu precisava juntar dinheiro pro meu pós, que é quando termina o visto de au pair que você troca o seu visto. Eu não sabia como que ia ser, se eu ia ter que alugar um apartamento, se o dono do apartamento ia pedir 2, 3 meses de recaução. Eu não tinha ideia, então o foco era juntar dinheiro. Então eu queria aproveitar bastante com a minha família, né? Me despedir bem deles. Então ia dar certinho. Eu fui começando com o processo em dezembro, ia dar certinho pra eu embarcar mais ou menos em janeiro, porque também tem a questão da passagem, você encontrar passagem com preço acessível, não pode ser muito longe, mas também se você pegar em uma semana, pode ser que a passagem fique bem cara. Então eu coloquei esse prazo e foi o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, a data que você tá pedindo é uma data que eu não tenho prevista pra poder embarcar, então eu não vou conseguir ir nessa data. Mas eu conheço uma menina, como eu falei pra vocês, eu contratei uma mentoria e nessa mentoria tem uma comunidade com várias meninas. E aí nessa mentoria tinham meninas que já tinham vindo pra cá e elas entraram em processo de rematch, que é quando vocês não se dá bem, né? Acontece alguma coisa entre você e a família e aí vocês decidem, quebrar esse contrato e você vai procurar outra família. E a sua família atual vai procurar outra au pair. Como que funciona no processo de rematch? Muita coisa pode acontecer para você querer trocar de família. Às vezes, você chega, a família te prometeu uma coisa, quando você chega aqui, eles fazem outra. Às vezes, você não se dá bem com eles, a forma deles é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, às vezes, a forma deles, né, te tratarem não seja legal. Às vezes, a família te explora, porque isso acontece. Às vezes, a criança te rejeita muito ao ponto de você não conseguir trabalhar, porque a criança não quer tomar banho com você, ela não quer brincar com você, ela não deixa você encostar nela. Então, isso pode ser um empecilho. Então, muitas coisas podem acontecer, tanto para você querer se trocar de família, quanto a família querer trocar de au pair. E quando isso acontece, você tem 15 dias. Você e a família têm 15 dias para poder se organizar. A família para procurar outra au pair e você para encontrar outra família, né? Então, fica aí o que é rematch. O rematch é isso daí. Então, tinha uma menina no grupo da comunidade que ela estava em processo de rematch. E aí eu falei pra ela, olha, tem uma menina que ela já está aí, conheço essa menina que ela já está na França, ela já está com visto, está com todos os documentos, e como você precisa de uma pessoa para quanto antes melhor,
conversa com ela, né? De repente ela atende os seus requisitos e vocês podem fechar. Eu peguei, mandei o contato pra menina, eu fiquei sabendo depois que elas chegaram a fazer uma call sim, só que não deu certo, mas enfim, mandei isso pra ela e a gente não se falou mais. Em paralelo a isso, o que estava acontecendo aqui do meu lado de cá da minha vida, né? A empresa que eu estava trabalhando estava falindo, eles estavam fechando, então tava muita gente sendo mandada embora, tava com esse problema aí. E fora isso, eu morava com meu irmão, com a minha cunhada, eles estavam em processo de separação. Então eu ia morar, eu e meu irmão, a gente não se dava muito bem, a gente não se dá bem, né, aliás. E eu ia morar com a minha cunhada, então a gente tava nesse processo de mudança, o que a gente vai fazer. Então tinha muita coisa acontecendo ali. Eu sei que eu fiquei mais ou menos uns 15 dias off, não olhei mais o Facebook, não fiz mais publicações, fiquei bem offline. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? A empresa que eu trabalhava, eles me mandaram embora, fecharam a empresa. Eu comecei a trabalhar em uma outra empresa. Eu recebi minhas rescisões, meus documentos, tudo certinho, dei entrada na carta, porque eu pensei, poxa, 2 famílias entraram em contato comigo no dia seguinte que eu fiz a publicação, e eu só não pude ficar por causa da carta, então acho que vale a pena esse investimento. Então eu comecei ali, comprei a carta para eu começar o processo de carta, e eu também me mudei de casa. Quando foi mais ou menos 15, 20 dias depois, eu voltei ativa nos grupos novamente. E nisso, como que tava, gente? Como que funciona também, uma coisa que vocês precisam saber no processo de au pair é a língua, né? Como que vai funcionar? Você vai fazer uma entrevista de emprego, que é uma entrevista de emprego mesmo, né? Com a família, você vai se comunicar como? No caso, o meu francês, eu tava estudando sozinha. Depois eu falo pra vocês como que eu fiz pra aprender o francês. Mas eu já tinha um intermediário básico ali do inglês. Então eu sei que só essa breve informação, você tem que saber falar pelo menos o básico da língua, não só para poder se comunicar com a família, não só por uma questão de segurança, mas pode ser que quando você for solicitar o visto, você passe por uma entrevista no consulado. E uma das exigências é você saber falar o básico da língua. Isso faz parte do dossiê. O dossiê, eles são todos os documentos que você precisa mandar para o consulado para fazer a solicitação do visto. E aí, se o visto pode ser aprovado ou recusado, né? Depende. Então, uma dessas questões aí do dossiê que eles pedem é uma comprovação de um conhecimento básico da língua, que é um certificado ou de uma escola de francês ou de um professor particular, que ele vai ali comprovar que você tem conhecimento básico da língua. Eu tava aprendendo sozinha, e ali eu sei que tem alguns aplicativos, como igual o Duolingo, que eles emitem certificado. Então eu tava usando o Busuu e o Babel, e eles emitiam certificado, e eu peguei o do Busuu pra levar. Mas esse é um papo mais pra frente, né? Depois eu explico certinho pra vocês. Vou fazer um vídeo só de consulado, porque eu fiz a entrevista no consulado. Eu sei que quando se passaram ali 15, 20 dias, aconteceram todos esses fatores, e eu voltei a anunciar o meu perfil. Quando eu voltei a anunciar meu perfil, a família Fernandes, a mãe, né, a host mami, novamente me mandou mensagem, falou assim: oi, Heloísa, eu vi que você fez a sua publicação, você ainda tá procurando família? Você ainda tá querendo vir pra cá? Como que tá o seu processo? E aí eu achei esquisito, porque eu fui stalkear ela, né? Nessa que eu fui stalkear ela, eu vi que ela fazia publicações nos grupos, e tinham muitas meninas que curtiam, muitas meninas que comentavam, e mesmo assim ela ficava insistindo em mim. E aí o que acontece, gente? Eu sei que eu não queria por causa da quantidade de crianças. Eu dei várias desculpas, mas para todas as minhas desculpas ela arrumava uma justificativa. Inclusive eu falei sobre a carta. Eu falei, olha, nem estou mais disponível para poder ir em novembro, para ir em novembro. Agora eu acho que eu só vou conseguir em março, porque comecei a tirar a carta. Então eu sei que para tudo que eu falava ali, essa mulher arrumava uma justificativa. E para essa questão da carta, ela até falou, olha, se você quiser eu te espero, não tem problema. Foi que fez eu ficar, mano, tá uma coisa esquisita aqui, que essa mulher tá me querendo demais, não tô entendendo. Aí eu peguei e entrei em contato com a minha mentora. Mostrei toda a minha conversa com ela, mostrei as publicações dela e falei, olha, eu tô achando esquisito, porque muita gente entra em contato com ela e falou comigo a primeira vez, eu recusei, ela falou comigo a segunda vez, eu recusei, e ela ainda tá insistindo, querendo conversar comigo. Você acha que é uma família perigo? Família perigo a gente chama quando são famílias que, vamos supor, já tem um histórico de uma outra au pair que passou pela família, e é uma família louca, tipo, quer pegar a menina pra ser escrava. A menina trabalha mais do que 10 horas por dia, eles não pagam hora a mais, entendeu? Já vi vários casos aí pela internet afora. Vocês vê cada caso assim de au pair que é de arrepiar os cabelos, entendeu? De tomar o celular da menina. E daí pior, porque eu não vou nem comentar aqui pro meu vídeo não ser banido. E aí eu sei que eu comentei com ela, mostrei todas as provas, todas as evidências. E ela falou assim, olha, Lô, sinceramente eu acho que eles não são uma família perigo. Eu só acho que eles são bem rígidos, bem rigorosos, né?
Eles são médicos, então são 4 crianças, eles devem ter medo, receio das pessoas que eles vão colocar em casa. E eu só não te recomendaria essa família porque são 4 crianças, é muita coisa, você vai trabalhar bastante, né? Mas faz uma call com ela, de repente. Chama ela, vocês conversam, faz uma call, você testa, vê como que tá o seu nível de francês. Você pergunta, às vezes, que nem aqui na França, como eu falei, é diferente do Brasil. As crianças aqui não têm aula de quarta-feira. Então, quarta-feira, geralmente, a au pair, ela trabalha mais do que 5 horas. Combinado com a família de livre e espontânea vontade também, gente. Então, o que acontece? Ela falou, conversa, às vezes todas as crianças vão pra escola, às vezes eles têm atividade na quarta-feira que eles ficam ocupados, e o bebê também vai pra creche. Por quê? Peguei e expliquei pra vocês. Eu contratei essa mentoria, e na mentoria, a menina, ela faz um acompanhamento do seu orçamento. E mediante ao seu orçamento, você já consegue também ter uma noção prévia de quando que você já estaria preparada para o embarque. Então, vamos supor, se eu poderia juntar por mês o valor X, em quantos meses que eu teria o valor necessário para poder embarcar? 5 meses? 6 meses? Então, nas minhas contas, no meu planejamento, do meu orçamento, eu só estava com planos para poder embarcar em dezembro, a partir de dezembro. Só que tem o francês. Os meus estudos do francês, por ele ser um estudo... foi um estudo complicado, porque eu tinha que trabalhar, eu não tinha um professor, uma metodologia ali certa para poder aprender. Então, eu vi que, tipo, na rotina que eu tava indo, para eu pegar o básico, o certificado necessário, que é o A2, seria também só nessa data aí, entre janeiro, fevereiro, que para me sentir segura. Tem menina que leva o A1, mas, gente, eu não recomendo, de verdade mesmo. Se você quer ser au pair, cara, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão da barreira linguística, né? Que é para quando você vai para outro país, seja au pair ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Se você quer mudar de país e se fala outra língua, vou falar para vocês quais foram os meus desafios chegando aqui, que a realidade quando você chega é outra, né? Enfim, e aí o que acontece? Essa família, além de ser 4 crianças, eram crianças muito pequenas. Era um bebê de 9 meses, uma menininha de 2 anos, um menino de 4 e a mais velha de 6. Então a minha mentora falou, olha, eles são muito pequenos, são 4 crianças, é muita coisa, eu não recomendaria. Pode fazer a call com ela, perguntar como que é a rotina, de repente eles estão muito ocupados, as crianças têm uma rotina bem ocupada, e de repente te atraia. Mas eu acho que é interessante só pra você praticar mesmo a questão do francês. Beleza. E aí eu falei pra ela, né, olha, infelizmente também agora eu não vou poder, porque eu dei a entrada na minha carta e a minha carta tá prevista pra terminar só pra março. E aí ela falou que não tem problema, que com a família dela não ia precisar de carta. E aí eu tive que me explicar pra gata, né? Eu falei, não, gata, calma, que você não tá entendendo, eu já paguei. Eu não posso simplesmente pegar e falar assim, então fica aí, esses R$2.000 aí, não tem problema, não, né? Não dava. E pra quem não sabe, a carta, quando você tira aqui na França, ela custa em torno de 2 a 3 mil euros. É difícil de tirar. E pode ser que essa informação esteja errada, mas até onde eu sei, eu não posso usar ela no Brasil. No Brasil, eu posso pegar a PID ou a tradução juramentada e usar aqui. E aí foi isso. Eu sei que eu segui o conselho da minha mentora. Falei, vou marcar só uma call com ela pra gente poder conversar, praticar o francês. Eu falei pra ela que meu francês não era bom, mas eu tinha o inglês. Ela falou que a gente podia falar inglês, então foi assim. E aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, olha, então a gente pode conversar no dia 29, a gente faz uma call, né? E ver como que vai ser e tal. Beleza. Gente, eu sei que daí em diante começou uma tortura. Por quê? Ela só queria conversar comigo de manhã. Só que são 4 horas de diferença. Então, quando pra ela vamos supor, quando pra ela é 10 horas da manhã, no Brasil é 6 horas. E eu tenho que trabalhar. Eu tava trabalhando, ninguém sabia que eu tava fazendo esse processo, só a minha família. Poucas ainda pessoas da minha família. Então, eu não podia simplesmente sair do trabalho na hora que eu quisesse pra poder atender a ligação dela. Então, tipo, a gente não batia, o nosso fuso horário não batia. Quando era de noite, as crianças estavam em casa, ela não conseguia conversar comigo direito. Final de semana, as crianças estavam em casa, ela também não conseguia me dar atenção e conversar comigo direito. Então, eu sei que chegou um momento que eu já tava quase desistindo dela também por causa disso, porque era muita confusão. Eu até fiquei pensando, eu falei, mano, essa mulher, ela é muito confusa. Ela marcava comigo, chegava no dia ali, no horário, eu tentava falar com ela, eu desculpa, eu fiquei doente, não vou conseguir, a gente teve um imprevisto. E eu ficava, mano, complicado. Na semana também a gente não conseguia conversar. E aí eu sei que eu propus pra ela o quê? Eu falei, olha, me manda por texto então aqui. A gente tava conversando até então pelo Messenger no Facebook. Me manda por texto quais são suas dúvidas, o que você quer saber de mim, que aí eu vou gravando alguns vídeos e eu mando pra você em vídeo, né? Isso até a gente conseguir conciliar ali um dia, um horário pra gente conseguir conversar.
Eu sei que ela me fez várias perguntas, muitas perguntas. Ela só não perguntou qual que era o meu tipo sanguíneo, mas ela me perguntou muita coisa. Eu fui, mandei pra ela os vídeos e mesmo assim, mesmo com os vídeos, ela falava que ela perguntava a mesma coisa por texto depois de novo. Eu sei que pra cortar a história, gente, eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito pra conversar com essa mulher. Eu peguei e falei pra ela, na empresa que eu trabalhava, geralmente eu não tomava café dentro da empresa. Eu saía e ia pra uma padaria que tinha ali perto e tomava café lá. Eu falei pra ela, me liga a tal hora, que pra ela era tipo assim, meio-dia, que é o horário que eu tomo café e a gente conversa. E assim foi. Ela me ligou, eu tava nessa padaria torcendo pra ninguém me ver, ninguém da empresa me ver. A gente conversou, completamente diferente da sensação que eu tinha por mensagem. Por mensagem eu mandava as coisas pra ela, às vezes ela só me mandava um joinha, ela visualizava, ela não me respondia. E sempre tipo assim, sem emoji, esse jeitinho nosso de falar, oi, bom dia, e aí, tudo bem? Tarará, não. Oi, bom dia, não sei o que, não sei o que, tipo, bem, sempre bem fria. E por vídeo não, uma pessoa super simpática, muito receptiva. A gente conversou bastante, sempre sorrindo pra mim, tipo, ela me surpreendeu mesmo. Eu sei que eu não vou lembrar tudo detalhado que a gente conversou nessa primeira call, mas basicamente ela falou um pouco das crianças, ela falou um pouco da rotina, ela perguntou tudo que ela tinha perguntado por mensagem pra mim. Ela perguntou de novo, ela perguntou se eu tinha namorado, perguntou quantos anos eu tinha, com quem eu trabalhava, por que eu escolhi a França, o que eu iria fazer na França, se eu ia ficar, se eu ia voltar pro Brasil, se eu tinha ensino superior, minha experiência com criança, se eu já tinha trabalhado com criança que não era da minha família, se eu já tinha trabalhado com criança de forma remunerada. Ela falou pra mim falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos sobre mim. Foi tipo bem entrevista de emprego mesmo, assim, sabe? Tipo RH. E aí chegou um momento que eu perguntei sobre as crianças, eu falei, olha, você sabe que 4 crianças é muita coisa, como que é a rotina? Ela falou, não, você pode ficar tranquila, todos eles têm escola, os pequenos vão pra creche e de quarta-feira eu sempre tô em casa. E aí eu falei, né, eu fico com receio de repente, eu não conseguir dar a atenção necessária para as crianças, porque são 4 e sozinha com os 4 eu não conseguiria dar conta. E realmente, gente, é incabível. Ela falou, não, pode ficar tranquila, você nunca vai ficar sozinha com os 4. Eu não trabalho de quarta-feira, então de quarta-feira eu sempre ficaria em casa. E ela me explicou que ela não estaria trabalhando. Parece que ela estava com licença maternidade ainda, não sei quanto tempo que demora isso na França, mas ela estava de licença maternidade do bebê, então ela estaria em casa até, eu acho que fevereiro ou março. Um outro assunto que eu acho importante trazer para vocês, no processo de au pair, nem sempre as coisas vão sair exatamente da forma que você quer, do jeito que você planejou, entendeu? Então você tem que ter pelo menos 3 pré-requisitos ali que você não abre mão. Você tem que ter ali um filtro para você manter a sua sanidade mental. Mas se você coloca filtro demais, também fica difícil. Que nem, por exemplo, tem famílias que a au pair não mora com a família paga tipo um estúdio, tipo uma kitnet pra au pair morar. E aí tem meninas que falam, não, eu só quero tomar conta de uma criança, eu não quero família que tenha que precise de carro, dirigir, né? Eu só quero que seja em Paris e eu quero ficar em estúdio. E eu não aceito um salário mínimo de 320 euros. Então, se você coloca um monte de filtro, fica difícil de você achar família mesmo, né? Então, quais que eram os meus pré-requisitos? Eu não queria mais de que 3 crianças. Eu não queria ficar em cidade pequena. A gente chama eu acho que é Dorf, se eu não me engano. Que é quando você vai pra uma família onde que elas moram, tipo, em fazenda. Não queria isso. Eu tava tirando a carta, então ia ser um desafio pra mim, mas eu tava evitando, confesso. Porque imagine, você recém-habilitada em outro país, eu queria evitar. Mas se fosse o último caso, eu escolheria. Aí, no meu filtro, eu coloquei que eu não abriria mão de forma alguma da minha privacidade. Então, eu queria um quarto e um banheiro pra mim. Isso era algo que eu não abriria mão. O resto, a quantidade de criança eu até poderia ver. Então, assim, era a questão da cidade. Eu via as cidades que eram que tinha bastante faculdade, que eu não ia precisar, vamos supor. Imagine que você vai pra uma fazenda. Aí você, depois que acaba o seu programa de au pair, você tem que mudar pra Paris. Imagine como que não é a questão dor de cabeça ou sacrifício para fazer essa mudança. Então eu já queria uma cidade que tivesse faculdade, que tivesse jovens, uma cidade um pouco grande, justamente para eu não ter muito trabalho depois que eu trocasse o meu visto. Tinha esses meus pré-requisitos, era a questão da minha privacidade, eu não abria mão, né? Lógico que tem as coisas básicas que eu não preciso nem falar, né? Que é a questão da sua segurança. Eu não queria fechar match é quando você encontra uma família que vocês fecham um contrato. Eu não queria fechar match com um pai solteiro. Pra mim, eu acho muito arriscado, eu achava muito perigoso. Eu já vi várias meninas que fecharam match com um pai solteiro, mas eu não queria. E o match é isso, é quando você encontra uma família, você gosta dela, a família gosta de você, vocês decidem fechar esse contrato de trabalho aí e você vai morar com a família. Então eu não queria match com uma família de pai solteiro, mãe solteira eu até poderia pensar, só que eu já vi as meninas falando no grupo que trabalha bem mais. A gente foi, conversou ali meio que por cima, eu tinha esses meus pré-requisitos, ela falou que eu teria o meu quarto e ela entrou na parte dos benefícios, o que eu achei bem interessante também. Que ela falou, olha,
aqui comigo eu dou preferência para que você faça o seu mercado. Então a gente vai te dar uma quantia por mês e aí você vai no mercado, você vai comprar suas coisas e você vai cozinhar a sua própria comida. E eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu via muitas famílias que eram veganas, famílias que eram vegetarianas. No Au Pair World, a família oferecia apenas o salário mínimo, que era os 320 euros. Ela falou, olha, você vai ter o seu quarto e o seu banheiro separado, com a gente você não vai precisar dirigir, a gente vai te dar uma quantia para pagar o seu chip da sua internet e do seu celular, vamos te dar uma quantia por mês para você poder ir no mercado e fazer sua compra, a gente vai pagar também o transporte para você. E, gente, presta bem atenção em todas essas questões, porque isso vai fazer muita diferença depois, que é todas as treta que eu tive do segundo e do terceiro vídeo, vocês vão entender que foi por causa disso tudo aí. E a gente vai dar uma quantia pra você conseguir usar o transporte aqui, né? E tinha mais uma coisa que eu não lembro o que que era. Não lembro o que que era, mas aí eu vou lembrar. Provavelmente eu vou lembrar e eu conto pra vocês. Isso aqui, outra coisa que me pegou bastante também, foi que eles moravam numa cidade que eu queria morar, que é em Nantes. E eu fiquei, cara, a gente pegou, conversou, eu vi que eles tinham vários benefícios, as crianças... A minha rotina seria... Ah, lembrei, era a rotina. Era uma rotina que eu queria. Eu não iria precisar acordar cedo para pegar as crianças e levar as crianças na escola. Eu só trabalharia das 4 até as 8 da noite, que era um horário ótimo para mim. Eu teria o dia todo para poder estudar, para poder fazer academia, para poder conhecer a cidade, entendeu? E eles moravam, e ela falou que eles moravam bem perto do centro da cidade. Então eu gostei bastante. Eu falei, bom, tem bastante benefício perto do que as outras famílias oferecem. Eu acho que não vou ter tanto problema com as crianças. Ela parece ser uma mãe bem presente. E a cidade é uma cidade ótima. E a rotina também é uma rotina muito boa. E aí eu sei que a gente pegou, conversou e encerramos a call. Eu mandei uma mensagem pra ela, agradeci pela disponibilização do tempo dela. E falei que eu gostei muito dela, do perfil dela, que por mim a gente fecharia um match. E aí ela pegou e só falou que gostou muito de conversar comigo também, mas não falou mais nada. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que a gente conversou, que eu acho muito importante também, fica de dica, é em relação a antigas au pairs. Eu perguntei pra ela se ela já tinha tido uma au pair, ela falou que sim, que ela tinha tido apenas uma au pair, que ela era colombiana e que ficou com eles durante 2 anos. E eu acho isso muito importante. Pode ser que seja uma coisa boa e pode ser que seja uma coisa ruim, mas é importante você saber, tá? E por que pode ser que seja uma coisa boa? Eu acho que, na minha cabeça, antes de vir pra cá, eu achava que isso era uma coisa boa, porque a família já estaria acostumada a ter uma pessoa estranha dentro de casa. Porque, que nem, tinha coisas bem bobas que eu tinha medo. Em relação a, tipo, de noite, às vezes eu queria descer pra poder preparar alguma coisa pra eu poder comer. Secador. Eu lavo e seco meu cabelo de cada 2, 3 dias e o barulho do secador pode incomodar. Então, às vezes, pode ser um motivo que a pessoa fala, nossa, essa menina é muito barulhenta, eu não quero mais ela aqui. E eu sei que foi isso, a gente conversou, encerrou a conversa, a gente continuou conversando ali meio que por cima por mensagem, ela continuou me fazendo várias perguntas repetidas. E aí, nisso, ela entrou em contato comigo novamente, falando que queria fazer uma nova call para eu conversar com o pai, para eu conhecer o pai. E aí, foi aquela luta, mas a gente conseguiu agendar a call, conversamos, o pai também é uma pessoa, tipo, simpática. Ele fez várias perguntas pra mim também, mas perguntas normais, nada demais. A gente conversou um pouco em francês e um pouco em inglês. O inglês deles é igual ao nosso do Brasil, pra quem não tem avançado de inglês. Eles falam, mas eles falam bem o básico. Então, pra quem tem inglês, isso pode te ajudar. Mas eu já dou uma dica pra vocês não ficarem usando o inglês, gente. Se dediquem, se esforcem com o francês. Não coloquem o inglês como uma escapatória pra língua. Estudem. Enfim, isso é o assunto para outro vídeo. E nisso a gente fez a call, ele pegou, me mostrou meu quarto, me mostrou um pouco as crianças, mas eu não falei muito com eles, porque eles estavam na atividade, foi um dia de semana, né, atividade dia a dia. Conversa com o pai, eu já vi uma red flag, uma bandeirinha vermelha ali. O que foi que aconteceu? Ele virou pra mim e falou assim, eu perguntei, o que vocês esperam de uma au pair? E outra coisa que eu acho bem interessante é vocês terem perguntas. Perguntem mesmo, tudo que vocês querem saber, vocês perguntem. Não deixem pra poder viver a experiência quando chegar, tira todas as dúvidas de vocês. Aí o que foi que aconteceu? Eu perguntei, o que vocês esperam de uma au pair? E eles falaram que queriam uma pessoa pontual, uma pessoa responsável e uma pessoa comprometida. Porque eles já tiveram 3 au pair e 2 passaram por lá e ficaram só 1 mês e voltaram. Eu não falei nada pra ele, mas ela não tinha me contado isso. Então fica aquilo, né? Ué, por quê? Primeiro, por que ela não me contou? E segundo, ficou 1 mês e foi embora? Por que será que essa menina não ficou? Né? Eu também não perguntei.
Aí eu falei, não, tudo bem, eu sei que... Aí ele falou, não, porque convívio com criança é uma coisa difícil, você tem que realmente gostar de criança, que não é... E aí eu falei que não, que eu entendia, que eu morava com os meus sobrinhos, eu sei como criança é, mas também sabia que o pai e a mãe eram presentes, que eles estariam ali pra me auxiliar. Foi uma call tranquila, a gente se conheceu, foi bem bacana, passou. Quando foi uns dias, ela me mandou mensagem de novo, querendo fazer uma nova call pra falar com as crianças. Fizemos a call, foi uma call bem legal, as meninas eram bem tímidas, o bebê era o bebê, só que quem me chamou mais a atenção foi o menino de 4 anos. Ele era um menino bem ativo, ele ficava o tempo todo tentando aparecer na câmera, ele ficava pegando o celular, me chamando pelo nome, pegou o telefone, levou no quarto dele, me mostrou os brinquedos dele. Eu achei aquilo achei bem legal, bem interessante, ele é uma criança bem ativa. E eu particularmente eu gosto de criança arteira, vamos dizer assim, eu não gosto de criança mal educada, que bate, xinga, essas coisas, mas criança arteira tudo bem. E a menina, a gente sabe como que é menino, né? Enfim, eu sei que ele chamou bastante minha atenção, mal sabia eu. Eu sei que depois disso a gente marcou uma quarta call para poder conversar. Nessa call ela falou que era uma call apenas para poder passar limpo todas as informações. E ela repetiu tudo de novo. Como que seria a minha carga horária, como que seria a minha rotina, quais eram os benefícios que eles estavam oferecendo, se eu estava de acordo com tudo, o que eu achava. Eu falei que eu concordava com tudo. E aí ela me ofereceu o match. Ela falou assim, bom, não foi bem um match, né? Ela falou assim, então me fala certinho quando que eu posso começar a encaminhar os papéis pra você. Aí eu falei, então a gente fechou um match? Ela falou sim. Aí eu falei que fiquei muito feliz, que eu tava muito contente, que eu tinha gostado bastante do perfil deles, que eles pareciam ser pessoas muito simpáticas. E um adendo. Ela virou pra mim na entrevista e falou assim, nós somos católicos, muito católicos. Eu fiquei, nossa, se ela fez questão de falar isso, de frisar isso, é porque ela realmente é católica, né? E aí ela perguntou, e você, tem a religião? Aí eu peguei, porque tem muito ateu aqui na França. Eu só falei, minha família também é católica. Mas eu não sou, gente, não sou católica. E isso é uma coisa que eu falo pra vocês. Não mintam no perfil de vocês. E não aceitem coisas que pra vocês são coisas intoleráveis. Porque no começo, não vai fazer diferença. Você vai achar isso, né? Só que lá na frente vai fazer diferença. Se você falar pra família que você tem experiência em dirigir carro, quando chegar aqui, eles vão esperar isso de você. Entendeu? Eu não sei se isso é dos europeus, porque é a minha primeira viagem internacional, mas eu já reparei que os franceses, eles são muito literais. Literalmente literais. Então, assim, se eles perguntarem, acontecer alguma coisa dentro de casa, e ele perguntar pra você, tá tudo bem? E você falar, não tá tudo bem, pra eles vai estar tudo bem. E se você não estiver bem com a situação, converse, fale, explique, pergunte, tire dúvidas, sempre. Enfim, ela falou, eu falei que a minha família é católica, minha mãe realmente é católica. Ali, no meu caso, eu não menti, eu só omiti. Eu preferi por não contar exatamente sobre a minha religião. Eu não tinha nenhum tipo de problema com a religião deles, então pra mim era uma coisa que dava pra mim conviver com isso completamente bem tranquilo. Beleza, a gente conversou em relação, tudo certo, ela me ofereceu o match, a gente fechou. E desse momento em diante, eu vou entrar em detalhes agora pra vocês pra falar sobre as datas. A nossa primeira conversa, dia 14 de setembro, e o match, ele veio dia 13 de outubro. Então a gente ficou praticamente um mês conversando, só conversando, desde o primeiro contato. Não, desde o segundo, eu não contei o primeiro contato que foi antes, quando eu fiquei aquele tempo fora, né, que eu troquei de empresa e tudo mais. Então desde o segundo contato, que foi quando a gente fez a primeira call, até o dia 13 de outubro, que foi quando a gente fechou o match. Então a gente ficou ali mais ou menos um mês conversando e tudo mais. Tiveram outras famílias que entraram em contato comigo, mas era outra cidade, precisava de carta. Era uma agenda bem doida da família, que tem muita família aqui que são empresários. E às vezes eles têm, tipo, comércios que funcionam só no inverno, comércios que funcionam só no verão. E aí você passa um tempo trabalhando igual uma condenada, uma coisa meio doida assim, sabe? E nisso fechamos o match. A única coisa que eu precisava ali resolver era em relação à minha autoescola, como que ia ficar, né, as aulas dali pra frente. E bom, o primeiro vídeo é esse. Contei pra vocês os mínimos detalhes, tudo que foi conversado, tudo que foi combinado. Então o próximo vídeo vai ser de quando nós fechamos o match até quando saiu o meu visto. Quando foi o momento pra eu embarcar. Que aí depois vai ser do momento que eu embarquei até as situações que aconteceram quando eu cheguei. Eu acho que é isso, né? Do match até a saída do meu visto, e do meu visto até quando eu embarquei. Vai ser isso, gente. Então é isso. O vídeo longo, como eu falei pra vocês, muitos detalhes, e todos eles são importantes porque eles vão ser toda a situação que aconteceu no desenrolar da situação. E fiquem aí acompanhando pra vocês verem o que vai ser o desenrolar da história, né, das próximas acontecimentos.
Eu sei que nessa época eu já tinha feito meu exame no Detran. O primeiro exame, que é aquele escrito, né? Eu tinha passado e eu tinha que agendar as minhas aulas práticas. E aí eu coloquei na ponta do lápis, entrei em contato com a minha autoescola para poder entender como que iria funcionar. E eles me falaram, olha, você só consegue fazer aulas práticas no final de semana, então você só vai conseguir terminar lá para março, abril. Mas, durante a semana, a gente consegue agendar até 3 aulas. Então, se você fizer durante a semana, você consegue terminar rapidinho. Eu acho que até dezembro você consegue terminar. E aí eu pensei, bom, levando isso em consideração, eu acho que eu já tenho um match, o contrato vai chegar. Então, agora eu preciso entrar na parte que eu tenho que ir na empresa e avisar a minha chefe, né, que eu vou sair. Então, eu fui, chamei ela pra conversar, expliquei pra ela como que era essa situação. Como vocês viram que eu expliquei, eu saí de uma empresa para outra, então eu estava lá menos de 3 meses, Aí nisso assim que eu cheguei na minha chefe, conversei, expliquei para ela que se não fosse por isso, eu não sairia da empresa, que eu gostava de trabalhar e piriri pororó, e se ela não poderia me desligar. Ela falou assim, Elô, vai fazer 3 meses aqui, né, que você tá aqui, então, na verdade, não vai ser um desligamento, a gente vai acabar o contrato, e aí com isso você consegue dar entrada no seu seguro-desemprego e pegar todos os seus benefícios. Eu achei isso maravilhoso. Acabou, gente, o meu período de experiência. Eu saí da empresa, foi ótimo porque eu consegui resolver muita coisa em questão de documentação. Eu posso falar depois no outro vídeo tudo que eu trouxe pra cá em questão de papelada. Eu deixei a minha mãe como responsável por mim lá, então eu vou colocar em questão de valores, tudo que eu trouxe. E também foi muito bom eu ter saído antes da data que eu tava prevendo sair, porque eu consegui ter mais tempo para poder estudar o francês, para poder ir pro consulado, porque ficou naquela, né, tem aquela questão, pode ser que você faça entrevista no consulado ou pode ser que você não faça. Enfim, paralelo a isso, o processo ele foi rolando, aqui tá escrito, né, eles mandaram o meu contrato, ele demorou 30 dias para poder chegar ali, mais ou menos. Eles fizeram a postagem no dia 4/11, novembro, e eu recebi no dia 29/11, em casa, o meu contrato. Eu não esperei o contrato físico chegar para fazer entrevista com o consulado. Você pode fazer uma cópia. Essa parte do consulado eu vou deixar para explicar depois certinho. Mas eu podia levar uma cópia. Eu mandei e-mail para eles perguntando, eles confirmaram, então eu levei uma cópia. A minha entrevista no consulado foi no dia 14/11. Como vocês viram, eu fui antes do meu contrato chegar, mas eu já estava com todos os documentos certinho. Mandei um e-mail pra eles antes perguntando, né, se eu poderia levar uma cópia. Eles falaram que sim. Foi uma situação, assim, bem complicada na hora que o cara começou a falar em francês. Porque você não sabe se vai ter entrevista ou não. Na hora que ele começou a falar comigo em francês, eu falei, mano, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Porque quando rola a entrevista de francês e o cara acha que tu não sabe falar francês, ele não vai com a tua cara. Enfim, tem os motivos deles lá, eles podem recusar o teu visto. E o meu visto foi 600 e pouco. E fora isso, imagina, já tinha pedido pra sair do trabalho, tudo. Se meu visto é recusado, como que eu ia fazer? Não sei nem. Eu acho que dá pra correr, mas enfim, eu nem entrei em detalhes. Eu já não queria nem saber pra não criar essa possibilidade desse futuro na minha vida, entendeu? E aí nisso, eu sei que no dia 14/11 eu fui no consulado. O meu visto foi aprovado no prazo de um dia útil. Eu fui na quinta-feira, véspera de feriado. Sexta é feriado, sábado e domingo lá não funciona, né? Então na segunda-feira eu recebi resposta de tarde, eram umas 2, 3 horas, no site de que o meu visto estava pronto para retirada. Só que eles não falam no site se é aprovado ou não, você só descobre na hora. E aí na terça-feira de manhãzinho eu já estava lá, menina, para pegar o passaporte, já no desespero para abrir para ver se meu visto estava colado lá ou não. Ai, gente, que sensação louca. E aí, quando meu visto foi aprovado, eu tirei uma foto, mandei pra eles lá no grupo do WhatsApp, porque depois que a gente fez o match, a gente criou um grupo no WhatsApp. Eu, a mãe e o pai, meus rostos, né? E a mentora, minha mentora, que é a Sinara. Então, tudo que a gente estava conversando, mandando foto das crianças, falando sobre o processo, postagem dos documentos e tudo mais, e nós estávamos falando pelo grupo do WhatsApp. E aí eu mostrei pra eles a foto do meu visto, que tinha sido aprovado, que tava tudo certo. E aí daqui em diante as coisas vão começar a se desembaraçar. Vocês vão ver o rumo que as coisas começaram a tomar. E que eu comecei a ficar muito puta. E ainda venho ficando, né? Agora eu tô com uma outra treta pra poder resolver, que vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. E, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham adquirido um pouco de informação aqui, mesmo que seja pro processo de vocês ou não. E a treta agora vai ser daqui pra frente. Eu sei que esse período depois do visto, até o período que eu cheguei lá, vão ter acontecido algumas coisas. Pra quem quer ser au pair ou pra quem tem curiosidade, vocês vão ver que às vezes nem tudo é como imagina. Eu já tinha essa consciência, já tava trabalhando isso na minha cabeça antes de vir. Porque que eu imaginava? Eu falei, bom, primeiro que eles podem querer só um contato profissional. Quanto a isso, pra mim tudo bem, porque o meu objetivo é ficar aqui, não é o au pair é só uma escada. Mas se eles quiserem um contato mais afetivo,
tipo, querer que você faça parte da família, pra mim eu estava receptiva a isso também, porque eu via muita menina falando no grupo que a família ficava perguntando onde que ela ia, o que ela tá fazendo, ela não gostava de dar essa satisfação. E eu já não me importava, eu acho que até era bom pela minha segurança. Até porque se alguma coisa acontecer comigo, quem é responsável por mim é eles, né? Então, dar uma satisfação ali eu acho que não mata, mas enfim. Novamente sobre a minha mentora, eu vou deixar ela aqui embaixo, todos os dados dela, Instagram, Facebook, o YouTube, TikTok, tudo que ela tiver eu vou colocar aqui para poder indicar ela para vocês. Eu vou fazer o vídeo falando para vocês o que eu acho, minha perspectiva sobre mentoria, se vale a pena ou não esse investimento. Depois que eu já fiz todo o processo e venho fazendo o processo, né? Indico ela de olhos fechados. Recomendo sim, antes de mais nada, né? Antes de explicar tintim por tintim. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.